Fala pessoal, tudo certo? Mais um videozão no canal. Se você está chegando agora no canal, eu quero me apresentar para você. Eu sou o Rômulo, sou motorista de aplicativo na cidade de Joinville há pouco mais de 2 anos. Algo em torno de 14 mil corridas, somando Uber e 99. E venho passando para vocês aqui algumas informações e algumas visões aí de como está sendo ser motorista de aplicativo hoje em 2025. Eu falo sempre referente à cidade de Joinville, porém creio que é a realidade de muitas outras cidades no país, e se não todas elas. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre algumas ilusões que alguns motoristas têm ao falar que vai trabalhar na Uber, que é a ilusão de que vai conseguir sair dela fazendo os seus clientes particulares. Não estou aqui dizendo que é impossível de fazê-los, mas também quero dizer que não é tão simples e nem tão rápido assim de você conseguir criar uma carteira de cliente. Alguns dos motivos para que você não consiga criar essa carteira de cliente é o fato de algumas cidades não ter uma demanda suficiente. E o porquê de não ter essa demanda? Bom, eu vou dar um exemplo de Joinville. Hoje Joinville é uma cidade razoavelmente grande. Considero que é uma cidade grande já, por ela ter algo em torno de 800 mil habitantes. Porém, algumas coisas fazem com que ela se torne uma cidade diferente das outras. Um dos fatores é a segurança. Joinville é uma cidade muito segura e as pessoas se sentem confiantes em andar com motoristas que elas não conhecem. Romulo, mas em outras cidades também a gente anda com motoristas que a gente não conhece. Porém, estamos falando aqui de criar, uma carteira de cliente. E para criar uma carteira de cliente deve existir algumas dores que deverão ser sanadas, ou soluções, de problemas. Você é um solucionador de problema, independente da área que você atua. E então, o que faz uma pessoa a não chamar no aplicativo, para não vir um motorista aleatório, e sim chamar você quando ela precisar? Um dos fatores é a parte de segurança. Talvez ela se sente mais segura em andar com uma pessoa que ela já tem um certo vínculo, ou conhece o trabalho da pessoa, sabe de como vai vir o carro da pessoa. Um carro limpo, um carro com a manutenção em dia, um motorista que está posturado, bem arrumado, que tem uma boa conversa, que vai vir com um som ambiente. Então tudo isso somado faz com que a pessoa possa solicitar o seu serviço e não o serviço da Uber. Porém, assim como eu disse antes, Joinville é uma cidade muito segura. Então, pelo fator segurança, dificilmente alguém vai te chamar ao invés de chamar no aplicativo. Um outro fator que pode determinar aí muito se a pessoa vai te chamar ou não é o fator tempo. Então vamos lá. Hoje, eu trabalho sozinho, eu não tenho uma equipe junto comigo. Ou seja, eu não sou uma empresa, eu sou apenas um motorista com um carro. Se eu estou lá na Zona Norte e uma pessoa na área central precisa de ir do ponto A ao ponto B, você sabe muito bem que estamos falando da cultura brasileira, onde muitas vezes a gente deixa as coisas para cima da hora. Então fica muito mais confortável para a pessoa chamar o aplicativo, e muito mais rápido para ela também chamar um aplicativo, para que ela saia no momento que ela achar que é o ideal para ela,
ao invés de te mandar uma mensagem 30 minutos antes e falar: Romulo, tal hora eu preciso que você me pegue aqui para levar em outro lugar. Então é muito mais fácil para ela abrir o aplicativo na hora que ela quiser e chamar um motorista qualquer ali e fazer essa corrida para ela. O fator também que deve se levar em consideração, e uma cidade como Joinville, muitas vezes isso é muito levado em consideração, é o fator valor de serviço. Não faria sentido eu me deslocar de um ponto A ao ponto B, sendo o ponto B o ponto de embarque do passageiro, para fazer uma corrida para ele no valor que o aplicativo cobrasse dele, ou do valor que o aplicativo iria cobrar dele, né? Não faz sentido. Seria um serviço um pouco mais exclusivo, seria um serviço que ficaria para mim também mais caro, pois eu estava deslocando de um ponto até o local de embarque. Às vezes esse ponto pode estar a 1 km ou pode estar a 10 km. Então, somando esses fatores, fica um pouco difícil de criar uma carteira de clientes. Agora eu falo isso em Joinville. Ah, Romulo, então você quer me dizer que ninguém consegue criar uma carteira de cliente em Joinville? Acredito que tenha alguns motoristas que a têm. Acredito que tem alguns motoristas que estão há muito mais tempo, que conseguem prestar até serviço para empresas dentro de Joinville mesmo, ou então serviços, né, de viagens intermunicipais. Porém, se você está entrando agora no mercado, eu quero te avisar logo desde então que não é tão simples assim. Isso vai demandar um tempo. E um outro fator que pode dificultar para você é que, se você tem um carro popular como este aqui, um HB20, por mais que seja um sedã, ele ainda é um carro popular. Você sente na suspensão dele que ele não passa um conforto de um carro executivo. Quais são os carros considerados executivo hoje? Os carros que entrariam na Black, categoria Black da Uber, né? Que são eles: um sedã, por exemplo, Corolla, Honda Civic, um Sentra. Às vezes, dependendo de quão conservado o seu carro tá, daria para prestar serviços com um Versa. Mas aí estamos falando de um carro extremamente confortável, de um carro extremamente cuidado, tá? Porque é um carro popular com capacidades cúbicas de um carro sedã médio. Então, precisamos de um carro grande. Muitas vezes esse carro é pesado e o consumo dele é um consumo consideravelmente maior. Quando falamos de carro simplesmente a combustão, se a gente começar a falar aqui de um híbrido, por exemplo, um BYD King, um Corolla híbrido, que encontramos aí no mercado a partir de 120 mil, mais ou menos. O King já está aí na casa dos 150, 160, depende muito do tempo ali, né, que eles colocam aquelas promoções. Então a gente está falando de um valor de investimento bem considerável, né? Bem acima do que a gente vê no dia a dia nos aplicativos. Agora eu te pergunto se você está preparado para assumir essa bronca, porque estamos falando muitas vezes de motoristas de aplicativo que estão financiando o carro para entrar no aplicativo. E se você financia um carro de 120 mil, dependendo do valor da entrada que você tem, um Corolla 2020 híbrido, ele tem a manutenção de um carro de 120 mil. Ele pode até ter um consumo melhor do que um carro 1.0 aspirado, assim como o meu. Porém, estamos falando de um carro que tem a manutenção muito mais cara. Então, esses fatores, pelo menos na minha cidade, e aí eu quero agora fazer você refletir e levar em consideração tudo isso. Será que vale a pena e você tem realmente o cacife, o capital para fazer este tipo de investimento e esperar o retorno? E eu estou falando aqui num retorno de médio ou até longo prazo,
Talvez você demore aí 1 ano ou 2 anos para conseguir criar uma carteira de cliente, levando, né, a mais a sério do que eu levo essa parte do executivo. Claro, se você tem um carro mais executivo, você não tem que ficar cagando praça, como diz os motoristas, né? Você não tem que ficar ali fazendo corridinhas de 7, 8 reais para se manter. Você vai ter que ir em busca do seu público, que é o público mais executivo, corporativo, né? Fazendo muito mais corridas intermunicipais, de aeroporto, sempre apresentando o seu cartão, sempre com o carro bem limpinho. Então você vai ter que ser muito mais incisivo nesse tipo de cliente aí, buscando cada vez mais, né? E assim, muito mais rápido do que eu busco. E o que eu consigo entregar com o meu carro não chega nem perto do que a pessoa que tem um Corolla, igual eu falei, né? Esses carros do sedã médio pode entregar de conforto, de muitas vezes até de segurança e agilidade em uma viagem. Então você tem que avaliar. Faça uma pesquisa rápida aí na sua cidade e ver quem são o público que anda, que contrata esse tipo de serviço, que andam nesses carros executivos. E eu digo que São Paulo talvez tenha uma boa demanda, por isso ainda a gente vê tantos motoristas ali fazendo esse serviço executivo em São Paulo, aplicativos diferentes, ali tem outros aplicativos que prestam serviço assim como a Uber, com muito mais carro na rua, né? Então se eu não posso atender, quando chamarem no aplicativo, outras pessoas podem atender com a mesma categoria de carro. Já eu não conseguiria atender toda a Joinville apenas com um carro, e aí ficaria um serviço não tão bacana assim de entregar, um serviço muito limitado, questão de tempo, e seria inviável, ou então seria talvez assim não tão útil para a pessoa que precisa desse tipo de serviço. Então você tem sempre que avaliar as coisas muito bem, para que você não se iluda, porque é uma saída de você não ficar dependendo somente do aplicativo. Sim, é uma saída, porém é uma saída simples de conseguir. Sai da frente, Satanás! Para minha Nossa Senhora! Não é uma saída tão simples assim de se conseguir emplacar, vamos dizer assim. Não é uma saída tão simples de emplacar, não é uma saída tão simples de você conseguir criar, né, aquela carteira de cliente. Então leve isso em consideração. E qual a sua capacidade de pagar prestação mais manutenção? Quando estamos falando de carro híbrido, ok, é um consumo de combustível, que é o maior gasto de um carro, é o consumo de combustível. Sem dúvidas, isso aí, se você consegue comprar um Corolla híbrido, a sua economia vai ser muito grande. Para você que roda muito, é muito grande a economia. Ele se torna um carro, além de muito agradável de dirigir, um carro com muito conforto, ele se torna um carro que vai te trazer um custo-benefício excelente. Porém, se você começa a bater ele dentro da cidade o dia inteiro, pegando ruas bem ruins e tal, é um carro pesado e que vai ter um desgaste bem elevado das peças aí, bem mais, vamos dizer assim, que as peças vão se desgastar com muito mais facilidade do que um carro que roda muito em rodovia, né? Agora, se você cobra o valor ideal, você consegue criar uma carteira de cliente e consegue cobrar um valor com um serviço, vamos dizer assim, muito bom de a bordo ali, não falo nem de aguinha não, é um carro limpo, cheiroso, um motorista bem trajado, um motorista que fala bem, um motorista que conhece a cidade, né? Então se você consegue agregar valor no seu serviço e cobrar por isso, muito bacana, mas dificilmente você vai conseguir tirar um passageiro da Uber para colocar ele para fazer um serviço executivo desse, sabendo que às vezes você vai ter que cobrar o dobro do valor do aplicativo.
Isso eu tô falando em viagens curtas dentro da cidade. Por exemplo, você vai pegar uma pessoa dentro de um condomínio fechado ali em Joinville e vai fazer uma corrida com ele de 4 ou 5 quilômetros, quem sabe. O aplicativo cobraria dele uns R$15 no Comfort. Lembra que Joinville não tem Black. Então no Comfort ele cobraria uns R$15. Você vai ter que cobrar 30 dessa pessoa. Será que ela está disposta a pagar pelo seu serviço? Ou será que ela vai ficar chorando ali para fazer essa corrida? Acredito eu que tem muita motorista aí que acredita que isso é muito simples, que é muito fácil. Mas eu que estou dentro do aplicativo, eu vejo assim que, pelo menos o público que eu lido no dia a dia, eles não têm interesse nenhum nesse tipo de serviço, tá? Eles gostam muito de reclamar do carro que vem, se tá sujo, se o motorista fuma, se o motorista não fuma, se ele tava com som alto, se ele não tá com som alto. Mas pagar por um serviço premium, eles não pagariam. Eu vejo assim, 99,9% dos passageiros que eu pego no dia a dia não pagariam. E eu sou um motorista que rodo muito na área central de Joinville. Não sou muito de rodar nas áreas mais periféricas da cidade, tá? Eu rodo muito pelo centro e vejo que as pessoas estão em busca de valores mais baixos das corridas. O grande trunfo desse negócio é a capacidade da Uber de baixar o valor da corrida, de ser um valor que coloque a pessoa para pensar: será que eu vou de carro próprio ou será que eu vou de Uber? Esse é o grande atrativo dos aplicativos, né? Eles conseguiram otimizar a tal ponto de fazer a pessoa pensar se vale mesmo a pena de tirar o carro dentro da garagem, pagar às vezes um estacionamento na rua só para ir ali, uma corridinha muito perto. Então é difícil de emplacar isso, tá? É difícil. Você talvez não vai ter tempo para isso, e aí você vai ter umas dívidas meio altas, às vezes uma prestação meio alta mensalmente, esperando fazer com que aquilo aconteça, e aquilo não acontece, e aí você fica bem apertado aí no mês a mês, quem sabe até tendo aí que desistir do financiamento, e aí o seu prejuízo vai ser um prejuízo muito grande, né? Então é isso. E com relação aos carros populares tentando fazer esse serviço aí, eu confesso a vocês que quando eu peguei esse carro, eu estava com um Sandero, que era um carro bem desconfortável, não só para o motorista, mas sim também para o passageiro. O passageiro sofria quando era uma viagem mais longa. Então eu peguei esse carro pensando: cara, eu vou pegar um carro com porta-mala grande e que eu possa entregar mais conforto também pro passageiro, né? Só que pro passageiro, cara, ele pouco se importa, principalmente nas corridas mais curtas. Quando é uma viagem mais longa, ele já sente um pouco mais a diferença, né? Então eu me enganei, porque não foi tão eu não fui tão feliz na minha ideia ali, não consegui emplacar tão bem assim. Apesar de que eu ando sempre com o carro bem limpinho, assim como já citei em outros vídeos. Eu ando sempre com o carro sempre perfumado. Eu tento andar o mais bem trajado possível. Dentro do possível também, não vou andar igual um robozinho aqui dentro de terno e gravata, mas eu ando bem trajado. O volume do som é sempre no mínimo possível, para dar somente um som, para dar uma quebrada ali no rodar dos pneus. Então, mesmo com esse ambiente agradável, um ambiente climatizado, ainda é muito difícil. As pessoas simplesmente entram no seu carro e você só mais um motorista no meio de vários. E você pode até entregar o seu cartão, mas diante de tudo aquilo que eu falei lá atrás, da questão de tempo, da questão de valores, a questão da segurança que tem na cidade, eles preferem chamar o aplicativo do que contratar o seu serviço, tá bom? Pessoal, para não ficar mais redundante ainda esse vídeo, quero agradecer aí a sua visualização, se você chegou até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo.
Compartilhe esse vídeo com alguém aí que está pensando em fazer um upgrade no carro. Fala com ele para avaliar aí, né, se realmente existe essa demanda, se as pessoas estão realmente procurando esse tipo de serviço na sua cidade, antes que façam aí um financiamento e com os custos muito mais elevados, você às vezes se decepcionar e muitas vezes o prejuízo é ainda maior, tá bom? Pessoal, obrigado por tudo aí, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.